Olá a todos, mais uns vídeos de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a saga do Homem-Aranha número 1, né? A edição, a publicação da editora Panini aí, que abrilhantou as bancas, né, no último mês. Lançamento de abril de 2023, né, bem recente aí para os moldes do canal. A gente vai ver essa edição, né, que como o enunciado diz, é o começo da fase Roger Stern, né, no Homem-Aranha, né? História do começo dos anos 80, muito saudosismo e aventuras mirabolantes. Aqui a gente tem uma introdução do Danny O'Neil, né? Eu achei bem fraca, mas o Danny O'Neil nessa época não estava querendo mais nada. 2018, né? Se eu não me engano, o coitado morre no ano seguinte, certo? E aqui a gente tem, né, o começo dessa fase, publicação com 144 páginas, né, o molde de saga, com R$ 39,90 o preço de capa, né? E aqui a gente vê nessas histórias mirabolantes, né, histórias que eram histórias curtas em sua maioria, não passavam de duas histórias, certo? Para solucionar os problemas. Aqui o Homem-Aranha simplesmente dá de cara com uma tal de Belladonna que quer roubar um composto químico do laboratório, e aí ele vai atrás, né, do Roderick Kingsley. Ela vai atrás, né, que segundo ele roubou os moldes, né, de desenho dele, que ele é um estilista. Depois o Rodney Kingsley, né, como a gente vai saber muitos anos depois, é o Duende Macabro, não o Ned Leeds, como ele vai ser revelado no final dessa fase. É como se o Ronaldo Esper se tornasse o Duende Macabro nas histórias. Então a gente vai ver essas histórias mirabolantes, né, saudosistas, né? Em meio a uma e outra, né, a gente vai ver algumas pérolas, né? Essa primeira história aqui foi desenhada por Mike Zeck, né? E aqui uma verdadeira pérola, né? Que é essa história desenhada por John Byrne e Jim Day, onde temos um Jonah, né, perdendo a memória, né, sendo torturado por um cientista, e o Peter, depois de uma visita ao Clarim Diário, vê que todo mundo ficou louco, descobre essas coisas. Então são histórias bem mais ou menos, são histórias ok, histórias que dá para se divertir, e em meio a uma e outra você encontra uma pérola como essa, né? Excelentemente desenhada, retratada, com um roteiro bem legal, né? Então é isso, minha gente. Não é um negócio que, ai meu Deus, que fase fantástica, puta que pariu, que gibi foda, né? Mas, né, são histórias que bem divertidas, bem interessantes, como esse conto aqui do Marvel Wolfman, desenhado pelo Steve LeLaroy, né? Que, assim, é aquela coisa da época. Então é um retrato de uma época, esses gibis aqui. Você não vai encontrar nenhum clássico atemporal, certo? Nem histórias de explodir a cabeça, né? É apenas o retrato de uma época. Dessa época eram as histórias do Homem-Aranha desse jeito. Aqui o Homem-Aranha enfrentando o velho da Ravan, como vocês estão vendo aí, certo? São bem legais as histórias, dá para se divertir com as piadas do Homem-Aranha, e ele sempre se dividindo, né, em três aí, nas três atividades, e não conseguindo fazer nenhuma delas boas. Ele é o professor substituto da universidade, ele é fotógrafo do Globo Diário nessa época, ele foi pro Globo Diário, e mesmo assim ainda sentia saudades, né, da exploração que o Jameson, a exploração junto com humilhação que ele sofria com o Jameson. É um masoquista esse Peter Parker, e ainda se dividindo em ser aluno também na universidade, e também, por exemplo, quebrando o coração da Deborah Whitman, né, que ele saía na época, né, ele saía com a Debra, né, com a Deb, e aí ele sempre zoava a menina, ele disse, eu vou ter que sair, pega o táxi aí, e tu paga, tá ligado? Então ele nunca fazia as coisas direito, né, era uma coisa que dava para se identificar muito com o leitor, além de tudo, ele ser o Homem-Aranha e ter que lutar contra esses babacas, tipo o Mesmer, que a gente tá vendo aqui, né, gibis que acabam de forma inusitada, vilões nem tão vilões assim, né, como o caso do Cobra, que na época nem era rei, era só um babaca que se contorcionava e roubava as coisas e fugia do Homem-Aranha com medo, né? O Homem-Aranha putaço da cara com ele, muito engraçado isso, e o Cobra correndo de medo, né? E até histórias, né, que você tinha esse negócio pueril, feitas com ideias de aficionados de quadrinhos que se encontram em convenções e não têm os direitos autorais devidamente prostados, né? Como esse caso desse Fusão, um vilão de ocasião, né, feito pelo Danny O'Neil, com arte aqui do
John Romita Jr., em começo de carreira, certo? Fazendo essa história bem interessante, bem divertida, com dois irmãos, um cientista snob e outro lavador de chão humildão, certo? Gibi legalzão do Homem-Aranha, recomendo, né? Aqui tem um pequeno texto falando do negócio que vai acontecer na próxima edição, que é o encontro do Homem-Aranha com essa banda merda aí, certo? Aqui uma capa desenhada por Frank Miller, que valeu o suficiente para poder ter um destaque aqui nas biografias. Muito bom esse editorial aqui que a Panini fez, né? Foram dois editores que fizeram, traduziram e fizeram. Agora botaram o Frank Miller aqui em destaque, sendo que a única coisa que o Frank Miller fez na edição é essa capa aqui. Enfim, gibizão, recomendo. Lógico que eu vou acompanhar. E é esse tipo de mensal que eu acompanho hoje em dia. Concordam, discordam, diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho para notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.